Na dica prática de hoje, vamos continuar montando a nossa planilha e vamos aprender sobre função. O que é uma função? A função é uma fórmula pré-definida. Ela realiza cálculos usando valores específicos que você vai colocar. Então, você vai pegar sempre um conjunto de células para fazer esse cálculo, né? Uma das principais vantagens que nós temos em relação às funções, em relação à fórmula, é que ela economiza tempo. Então, a gente vai ver algumas características que a gente utilizou ali a fórmula, né, somando os valores, que a gente vai substituir por função e você vai ver como fica mais fácil. E aí eu vou dar alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, nós utilizamos aqui a fórmula somando os valores da coluna. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos somados aqui. Quando você fizer a fórmula, você vai fazer dessa forma. Quando você fizer a função, sinal de igual, você vai dizer qual é a função. As funções são pré-definidas por um nome. Por exemplo, eu tenho a função soma, que ela soma os valores. Vou abrir parênteses e vou dizer qual é o conjunto de valores que eu vou selecionar. Vamos se atender a algumas coisas que algumas funções têm particularidades, outras têm outras informações. Vamos entender primeiro a soma. Na soma, eu vou dizer qual é a faixa de valores que eu vou somar. Por exemplo, eu vou somar do 1 até o 6 aqui, ó, da C4 até C9. Posso fazer clica, segura e arrasta. Você vê que ela na fórmula aqui, na função aqui, ela me dá o primeiro elemento da faixa, 2 pontos. Esses 2 pontos tem como se fosse uma simbologia até C9. E aí eu fecho. Enter. Você vê que ele me deu o mesmo resultado. Eu posso utilizar a função soma de uma outra forma. Por exemplo, igual soma. Eu vou somar aqui, em vez de ser os 3 valores, eu vou somar ali, eu quero somar só janeiro e março. Poderia utilizar? Sim. Mas qual é a finalidade disso? Entender que a função soma ela pode pegar não só uma faixa completa, mas uma faixa separada. Então, eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, e clico na outra. E aí eu fecho. Ele está somando esses 2 valores, tanto esse quanto esse. Lembra o seguinte, quando você seleciona aqui embaixo, na barra de status, você tem a média, a contagem de itens selecionados e a soma deles. Tem algumas informações aqui que já facilitam para vocês. Digamos que eu quisesse somar aqui esses valores aqui intercalados. Eu poderia utilizar soma mais? Posso. Mas eu posso fazer o seguinte, por exemplo, quanto deu janeiro e fevereiro mais um valor qualquer? Igual soma, selecionei a faixa de valores de janeiro, ponto e vírgula, selecionei aqui os 2 valores de março. Você vê que ele botou um ponto e vírgula aqui, ou seja, ele somou de C4 até C9 e E4 até E5. Fechei aqui. Então, ele somou esses valores mais esses 2. Está aqui, ó, a soma deles. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo esse, mais 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 esse. Mesmo resultado. O que facilita aqui? Eu não vou lembrar da ferramenta da função soma. Aqui na barra de fórmula você tem esse fx, significa inserir função. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha e aí você tem aqui as funções recentemente mais usadas. E você tem aqui as opções, onde você tem algumas categorias de fonte que você vai poder utilizar. Por exemplo, eu quero ir para soma, média, hiperlink e por aí vai. Ou você pode, de repente, pesquisar aqui. Soma. E ele seleciona para você tudo que tem soma. Você vê que não tem só a função soma. Função soma quad, função somar produto, soma C e por aí vai. Quando eu clico aqui na soma, ok, ele abre essa janela onde vai dizer quais são os argumentos. E aí você vai colocar os argumentos, número 1, número 2. Então você vê aqui, qual é o argumento? Ele pegou aqui a E14, mas se eu clicar aqui, eu vou poder selecionar as faixas de valores. Eu selecionei uma, cliquei, ó,
Se eu quiser acrescentar mais valores, ó, eu clico aqui e seleciono a outra faixa. Você vê que conforme você vai colocando, ele vai acrescentando mais um número, caso seja necessário. Então já está te dando até a resposta aqui. Se eu clicar aqui OK, ele me dá o resultado. Selecionei esse mais esse. Olha aqui, por coincidência, acabei somando as duas colunas iguais. Então essa aqui é a função soma. Então existem outras funções que facilitam o nosso dia a dia. Então, vou substituir essas fórmulas, deixa eu retirar aqui, pela função. Então, igual soma, seleciono do C4 até o C8 e fecho parênteses. Alça de preenchimento, então selecionei a alça de preenchimento, clica, arrasta para o lado, ele vai fazer a mesma coisa. Conforme eu for alterando as colunas, a própria forma se encarrega de fazer referência dizendo que eu estou mudando as colunas, ele vai pegar a soma de cada coluna. Vamos continuar aqui. Vamos complementar essa tabela aqui. Valor máximo. Existe uma função chamada máximo, que ela retorna o maior valor das células selecionadas. Clico, seguro e arrasto. E dou Enter. O maior valor aqui foi 5.696. Alça de preenchimento, arrastei. Então, está pegando qual é o maior valor. Menor valor, igual mínimo. Vou saber qual é o menor valor. Mesma coisa, selecionei aqui a faixa de valores, fechei parênteses, Enter. Menor valor está aqui, 4.500. Vou arrastar aqui, pode comparar. O menor valor 3.250, 3.300. Isso aqui 8.000, 413, 3.260. E a média? Todo mundo lembra da média, né? A média é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos que você somou. Por exemplo, eu quero tirar a média do mês de janeiro, fevereiro e março. Se nós utilizássemos fórmula, seria, vou abrir parênteses, porque eu preciso primeiro que ele some e depois ele divida. Então, eu vou clicar aqui, ó. Esse, C4 mais D4 mais E4. Coloquei aqui. Dividido por 3. Enter. Então, ele tirou a média. Ele somou os 3 e ele dividiu por 3, porque esses foram 3 elementos que eu fiz. Mas existe a função média. Vou botar a média aqui do lado só para a gente comparar. Igual média, abri parênteses, selecionei os 3, fechei parênteses e acabou. Ele já soma, ele conta a quantidade de elementos e ele divide por essa quantidade de elementos. Então, deixa eu retirar aqui. Vou colocar aqui, ó, igual média. Seleciono os 3. Fechei parênteses. Enter. Cliquei a alça de preenchimento e arrasta para baixo. Terminamos nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau!